Senhor, nós te pedimos novamente neste momento, Senhor, para libertar a ativação do seu Espírito Santo para que os equipamentos não sejam atacados, sim, de maneira que prevaleça ou nos impeça de alguma forma. O assunto está sendo proclamado sobre Apocalipse capítulo 20. Nós apenas falamos o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Sobre tudo o que envolve a proclamação dessa palavra nesta sessão, em nome de Jesus, amém. Acho que devemos ler a passagem que vamos examinar, Revelação capítulo 20. Eu vi um anjo descendo do céu com a chave do abismo ou do poço e segurando em sua mão uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, aquela antiga serpente que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ele jogou-o no abismo e trancou e selou-o sobre ele para impedi-lo de enganar as nações novamente, até que os 1000 anos terminassem. Depois disso, ele deve ser libertado por um curto período. Vi tronos nos quais estavam sentados aqueles que receberam autoridade para julgar. Eu vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do seu testemunho por Jesus e pela palavra de Deus. Eles não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam sua marca em suas testas ou em suas mãos. Eles ganharam vida e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os demais mortos não voltaram à vida até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoados e santos são aqueles que têm parte nesta primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Então, assim, quando os 1000 anos terminarem, Satanás será libertado de sua prisão. E sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra. Gog e Magog para reuni-los para a batalha. Em número são como areia na beira-mar. Eles marcharam por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama. Mas fogo desceu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de enxofre ardente, onde a besta e o falso profeta haviam sido lançados. Eles serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Estamos lidando agora com a próxima parte das últimas 7 visões no livro do Apocalipse, 4 e 5. E perceba que agora estamos diretamente no capítulo 20. E a frase-chave mais óbvia na passagem que li foi 1000 anos. Repetido 6 vezes nessa passagem muito curta. Quantas vezes Deus precisa dizer uma coisa antes de entendermos a mensagem? E não é apenas repetido 6 vezes. 4 vezes são 1000 anos e 2 vezes é o milênio. Muito importante. Claramente para Deus este é um período vital. Agora há quem interprete a figura de 1000 anos literalmente, outros de forma simbólica. De qualquer forma que você interprete, é um longo tempo. E aqui temos um longo período na Terra Antiga, no qual certas coisas acontecem. A próxima coisa marcante sobre o trecho que li é que a maior parte é sobre Satanás. É bastante extraordinário que esses 1000 anos, ele parece ser a pessoa mais importante nele. E, de fato, eu dividi isso.
para minha compreensão, em 3 sessões. Versículos 1 a 3 falam sobre Satanás sendo removido. Então, dos versículos 4 a 6, lemos sobre os santos reinando. Então, das 7 às 10, Satanás é libertado novamente. Há um tipo de sanduíche neste período. Começa com algo acontecendo com Satanás e termina com algo acontecendo com Satanás. Mas há muito que acontece nesse meio tempo, mesmo que esteja resumido em apenas 3 versos da Escritura. Mas existem muitas outras escrituras espalhadas pelo Velho e pelo Novo Testamento que claramente se relacionam a este período. Vamos pegar os versículos 1 a 3, Satanás removido do mundo. E isto parece ser a parte específica do Apocalipse 20, que causou problemas às nossas fitas e aos nossos aparelhos até aqui. O início desta conferência. Note que 5 verbos são aplicados a eles. Ele não está apenas preso. E digo isso por um motivo que ficará claro mais tarde. Ele é cuidado por um anjo, não por Deus, não por Jesus. Um anjo lida com ele. Assim como um anjo o expulsou do céu, o arcanjo Miguel, um anjo o expulsa da terra. Agora não sabemos se ainda é Miguel ou outro anjo, mas só é preciso um anjo para lidar com o diabo. É o insulto final. Deus não se dá ao trabalho de lidar com ele ou com Jesus. Ele manda um anjo, vai e joga isso fora. Outro anjo fora da terra, pois o diabo é simplesmente um anjo. Ele estava lá em cima, no céu. Foi lá que ele teve origem, uma criatura de Deus, um ser celestial. Mas ele queria seu próprio reino. Ele se rebelou contra Deus. Nos ensinou a fazer o mesmo e nós caímos em seus truques. Agora o anjo está equipado com uma corrente e primeiro ele prende Satanás, depois o joga em um poço, ele tranca o poço, ele sela o poço. Quantos mais verbos precisaríamos para estar convencidos de que é total? Compidator sei topopo, completamente isolado do mundo que foi seu reino por séculos. A revelação continua dizendo que ele não é mais capaz para enganar as nações. A propósito, essa palavra nações sempre significa, no Novo Testamento, grupos étnicos. Principalmente aqueles grupos que não são judeus. É o mesmo que a palavra gentios, realmente, a palavra hebraica goim. Então ele é completamente isolado. Mas essa não é a conclusão final da história. Bom, como você percebeu, ele reaparece depois. É libertado novamente no final de 1000 anos e teremos que perguntar o motivo quando chegarmos a essa parte. Mas pelo menos a terra vai estar livre do diabo por 1000 anos. Os 2 fantoches dele que estavam controlando o mundo até agora já estão no inferno. Eles já estão sendo atormentados. Foram enviados direto da batalha do Armagedon, lançados vivos no inferno naquele momento. Mas o diabo ainda não foi enviado para lá. Ainda não. Deus tem mais um propósito para ele. O que veremos em um momento. Mas ele está fora do mundo, o mundo está livre do diabo. Diabo, do anticristo, do falso profeta. E claro, isso deixa um gigantesco vácuo político. Nem todos os habitantes da terra foram mortos em Armagedon. Apenas aqueles envolvidos no exército, liderados pela trindade profana. Eles foram massacrados, mas ainda existem milhões de outras pessoas vivendo. Quem vai controlar a situação? Quem vai governar o mundo agora? A resposta é que Jesus voltou para reinar, mas ele não vai fazer isso sozinho. Lá atrás, no capítulo 5, você se lembra quando vimos Jesus no céu? O anjo estava cantando, digno és tu, porque redimiste com teu sangue. De todas as tribos e línguas e nações, homens para Deus, e eles reinarão sobre a terra. Além disso, em uma das 7 cartas, as 7 igrejas, Jesus disse que aquele que vencer será salvo. Governar as nações com uma vara de ferro. Exatamente a mesma frase
que se aplica ao próprio Jesus, mais tarde no livro. Para que Jesus e seus santos venham a reinar. Jesus e os vencedores formarão o governo. Para o próximo período de 1000 anos, um governo cristão governará o mundo. Bem, agora isso são os versos 1 a 3, Satanás completamente removido, totalmente indefeso, incapaz de se comunicar com alguém na terra, preso em uma masmorra. Onde isso é, não me pergunte. Mas Deus pode tê-lo de qualquer forma. Mas Ele preparou o poço para esse propósito. Assim como preparou o inferno para o diabo e todos os seus anjos. Você sabe, eu costumo dizer às pessoas, Deus nunca pretendeu seres humanos indo para o céu. Bem, Ele teve que preparar isso para o diabo e todos os seus anjos. Por acaso esqueci de mencionar que no capítulo 12 diz que o diabo, quando ele foi expulso do céu e veio para a terra, trouxe consigo 1/3 do exército celestial. 1/3 das estrelas do céu seguiu Satanás. 1/3 dos anjos se rebelou contra Deus. Isso é um número considerável. Hoje os chamamos de demônios, mas não são nada além de anjos que compartilharam do destino de Satanás, a rebelião de Satanás. Mas aqui Satanás está completamente fora de cena. E agora os santos reinam. Agora a próxima visão precisa ser abordada com muito cuidado. Com uma pergunta simples: quantos grupos são mencionados nesta sessão intermediária? Satanás está esquecido agora, os santos estão reinando agora, mas quantos deles e quem são eles? E uma leitura rápida e superficial pode ser bastante enganosa. Percebemos a palavra tronos agora. Lá está ela novamente. Até agora só vimos tronos no céu. Agora estamos vendo tronos na terra. Um trono é o assento de um governante. E ele vê primeiro um número de pessoas que receberam a responsabilidade de governar a terra sob Cristo. Ele os vê em tronos governando. A eles foi dada a jurisdição, a instauração da justiça no mundo. Enquanto houver pecadores e pecado no mundo, sempre haverá necessidade de julgamento, para que a justiça seja feita. Mas será feita com perfeição no milênio por meio de Cristo e seus servos. Agora eu considero este primeiro grupo mencionado como todos os vencedores, todos aqueles que participaram do que é chamado de primeira ressurreição. São os vencedores que mais tarde herdam o novo céu e a terra. Receio que os crentes que sob pressão negaram Jesus não farão parte disso. Então vamos seguir em frente nesse grupo maior. Ele diz novamente, e eu vi. O que ele vê agora? Ele vê um grupo menor. Ele vê um grupo de mártires agora, né? Aqueles que foram decapitados, aqueles que foram executados pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Isso é um segundo grupo. Bem, se o primeiro grupo são santos vitoriosos, então este é um segundo grupo, embora fossem fiéis até a morte. E então encontramos aparentemente outro grupo, um terceiro grupo. Ele vê aqueles que foram resistentes à besta, o anticristo, que se recusaram a receber o número na mão e na testa. E agora ele os vê. Novamente, aparentemente, os mártires que por sua recusa foram mortos. E algumas pessoas acharam que há 3 grupos aqui. Acho que não. Uma leitura muito cuidadosa do grego sugere que há um grupo grande e dentro dele um grupo menor. O grupo menor faz parte do maior. Em outras palavras, ele vê os santos vitoriosos primeiro governando a terra, mas dentro desse grupo ele presta atenção especial naqueles que foram mortos e expulsos da terra durante aquela última luta terrível. É um grande conforto para eles e para eles saber que agora estão no comando. Tribunais e juízes humanos executou-os, expulsou-os do mundo, mas agora estão nos assentos do julgamento.
É uma reviravolta extraordinária das pessoas. E eu acho que está escrito aqui para fortalecer as pessoas que estavam enfrentando a morte. Eu disse que este livro é um manual para o martírio. E muitos cristãos que morreram pelo Senhor são registrados dizendo e pensando: quando um imperador romano os condenava a serem jogados aos leões, eles se consolavam dizendo: um dia estarei no seu lugar e você estará no meu. É uma grande reviravolta. Disseram a essas pessoas que elas não eram aptas a viver na terra. Agora, eles estão no tribunal. Reversão extraordinária da fortuna. Mas esses não são grupos exclusivos. Sem dúvida, havia outros mártires ao lado deles. Mas João, veja só, está preparando as pessoas para o último grande problema aqui. E está dizendo, mesmo que te matem e te façam mártir, um dia você será no seu trono. Segure firme nisso, pois a alegria está à sua frente. Suporte a vergonha. Agora é meu privilégio ministrar a muitos tipos diferentes de pessoas. Adoro ir aos acampamentos ciganos. Tenho muito contato com ciganos na Inglaterra. Existem 60 mil deles. E agora não há uma família cigana na Inglaterra sem um cristão nisso. E o movimento mais notável de Deus no meu país é entre ciganos, os excluídos, as pessoas que ninguém quer conversar. São pessoas adoráveis, no entanto. Que transformação Cristo está trazendo para as suas vidas. Eu adoro estar com eles. A eles, outro grupo que adoro ministrar e tenho a oportunidade está numa prisão de segurança máxima, onde todos os homens com quem falo estão lá para a vida toda. São traficantes, são assassinos de uma forma ou de outra. E todos foram condenados à prisão perpétua. Aprendi rapidamente que você nunca deve perguntar quanto tempo mais tem de cumprir. Porque eles simplesmente fecham suas mentes para a liberdade que perderam. Mas algo notável está acontecendo naquela prisão. Uma ala inteira foi convertida. Todo prisioneiro de um bloco inteiro agora é cristão. E com a permissão do governador derrubaram as paredes das celas, agora vivem em irmandade como uma única comunidade. Eles mudaram as fechaduras de fora das portas para dentro. E é isso, um bloco inteiro. Aquela ala que era a pior na prisão, onde os oficiais só entravam em trios, para sua própria proteção. E onde fezes humanas eram espalhadas nas paredes, um lugar horrível. Agora os oficiais batem na porta da cela. Podemos entrar? E os prisioneiros dizem: entrem, sentem-se, faremos café para vocês e leremos a Bíblia juntos. É notável, o governador não pode acreditar no que aconteceu. E você pode ver a cara deles mudar. Agora, eu conversei com eles por 3 a 4 horas seguidas. E quase fiquei trancado à noite quando os portões fecharam. Mas sabe de uma coisa? Da última vez que eu disse a eles: você agora é fiel a Jesus e supera as pressões que esteve sofrendo. Um dia, alguns de vocês serão juízes aplicando justiça aos outros. Eu disse: você terá uma chance, então, para ser justo. Mesmo que você sinta um senso de injustiça agora. Bem, eles ficaram de boca aberta. A boca deles estava assim tão aberta. A ideia de que prisioneiros perpétuos, poderia estar sentado no banco de um juiz. Mas eu disse: por que não? Por que não? Deus trabalha reciclando pessoas. Vamos ter muitas surpresas quando ele chegar. O primeiro será o último, e o último primeiro, repetidamente. Bem, aqui temos aqueles que são julgados indignos de viver, lançados fora da terra pelos juízes terrenos, e agora eles estão sentados nos tronos. Jesus fez o mesmo tipo de promessa a alguns pescadores. Ele disse: você julgará as 12 tribos de Israel. Eles mal podiam acreditar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, tinha ouvido que eles eram argumentando que, na verdade, os cristãos estavam indo a tribunais mundiais para processar uns aos outros.
Isso é um escândalo. Estou com medo de que isso também esteja acontecendo hoje. Cristãos indo perante um juiz que não acredita em Deus e processando um colega cristão na justiça. Jesus nos disse: antes de trazer sua oferta, você vai e se reconcilia com seu irmão. Mas está acontecendo e estava acontecendo em Corinto. Sabe o que Paulo disse para resolver isso? Ele disse: vocês devem resolver essa diferença entre si e resolver a disputa. Vocês vão julgar as nações, vai resolver disputas pelo mundo e você nem consegue resolver as suas. Você precisa recorrer a um juiz externo. É um argumento muito interessante lá em 1 Coríntios 6. Você pesquisa. Estamos em treinamento agora, não apenas para a tribulação, como disse Corrie ten Boom. Estamos em treinamento para o milênio. Estamos em treinamento para dominar o mundo sob Cristo. Mas falarei mais sobre isso mais tarde. Pouco nos é dito em Apocalipse 20 aqui. Mas é evidente que as pessoas que morreram por Cristo agora estão no tribunal, aplicando justiça aos outros, aos santos vitoriosos e particularmente aos mártires. João os vê nessa visão. Vamos seguir direto e voltar a isso mais tarde. Vou continuar com o trecho porque queremos lidar com as questões polêmicas. Acho que a grande surpresa... Não, vamos desenhar isso. Se há mártires mortos aqui julgando, então, obviamente, eles foram ressuscitados. E se todos os santos estão lá, muitos deles também foram ressuscitados. Então, Jung deixa isso bem claro. Houve uma ressurreição limitada, aqueles santos que voltam para reinar. É a primeira ressurreição, ele diz. Abençoados e santos são aqueles que participam dessa primeira ressurreição. Em outras palavras, haverá duas ressurreições. Agora isso está claramente declarado aqui, o primeiro e o segundo. Um no início do milênio e o outro no final. Um dos justos, o outro dos ímpios. Agora, essa é uma verdade que muitos cristãos parecem ter perdido, e de fato a maioria das igrejas no meu país acredita em uma ressurreição geral, como eles chamam, de todos para serem julgados. Mas aqui está claramente afirmado: há uma primeira ressurreição e uma segunda. Segundo, e de fato, você encontra tanto Jesus nos evangelhos quanto Paulo em suas cartas confirmando essa verdade simples. Nem todo mundo será ressuscitado de uma vez. É muito claro, é claro que todos serão ressuscitados. Isso significa que todos receberão um corpo e viverão novamente. Daniel foi o primeiro a dizer isso. Daniel 12 afirma que tanto os justos quanto os injustos serão ressuscitados do pó. Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, mas ambos serão ressuscitados. Jesus mesmo disse exatamente a mesma coisa, que tanto os justos quanto os ímpios serão ressuscitados. Paulo, julgado pela sua vida, disse: estou sendo julgado porque creio na ressurreição dos justos e dos ímpios. Incrível. Todos vão ressuscitar. Todos receberão um novo corpo. Os justos e os ímpios, o bom e o mal. É por isso que as pessoas não escaparam do julgamento de Deus. Adolf Hitler será ressuscitado por Deus e confrontado com seus atos. Não há escape de Deus. Haverá a ressurreição dos justos e dos ímpios. Mas o que está sendo dito aqui é que a ressurreição dos justos é muito antes, para a ressurreição dos outros. O restante da humanidade não será ressuscitado até que o reinado de Cristo na terra termine. Agora vamos levar isso um pouco mais adiante. Há duas ressurreições aqui, uma dos santos e outra do restante. Jesus mesmo foi uma vez questionado sobre isso e perguntaram a ele. Ele acreditava na ressurreição dos justos? E ele disse que sim, e falou sobre isso. Paulo refere-se a esta primeira ressurreição
várias vezes, e ele lhe dá um nome muito incomum, etiqueta. Ele chama isso de ressurreição. A ressurreição dentre os mortos, saindo dos mortos. Quando se refere a isso, ele usa a palavra sair duas vezes. Em grego, é uma palavrinha de duas letras, ekai, e ele usa isso todas as vezes que menciona. A ressurreição para fora, dentre os mortos. Ele descreve a ressurreição de Jesus como uma ressurreição fora, ressurreição, sair dentre os mortos. E o que essa frase significa não é uma ressurreição geral, mas alguém sendo retirado do mundo dos mortos e ressuscitado. Você me entende? Deixando outros mortos para trás. E Jesus certamente teve uma ressurreição excepcional, saindo dentre os mortos, porque ele deixou todos os outros para trás. Ele era único, o primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro fruto de uma nova vida. A ambição de Paulo era participar da primeira ressurreição e não ser deixado para a segunda. É por isso que ele diz na carta aos Filipenses que queria compartilhar os sofrimentos de Cristo, para que ele pudesse compartilhar a glória que se seguiu, para que pudesse alcançar a ressurreição dentre os mortos. Lá vem a frase de novo, ele quer ressurgir como um santo vitorioso, e até o próprio Paulo não. Presumo que ele estaria entre nós, eles. Ele diz, deixando tudo para trás e avançando para o que está à frente. Eu sigo em direção ao alvo, para o prêmio da alta vocação. Paulo não considerava garantido que, uma vez salvo, sempre salvo. Ele disse, estou prosseguindo. Eu quero estar na primeira ressurreição. Eu quero alcançar isso. Querendo ser o mais parecido possível com Cristo. Quero compartilhar seus sofrimentos. É interessante que ele viu o sofrimento como o caminho para aquela primeira ressurreição. E você? Bem, essa deveria ser a ambição de todo cristão. Estar entre aqueles que se levantam e reinam com Cristo nesta velha terra por 1000 anos. Eu certamente quero. Bem, isso é suficiente. Vamos passar para a libertação de Satanás. Agora, se Deus não tivesse revelado isso em sua palavra, eu nunca teria adivinhado. E você? É tão inesperado, tão extraordinário. Há os anticristos e os falsos profetas ainda em tormento no inferno. Mas Satanás é novamente permitido de volta a este mundo. Por que Deus iria querer fazer isso? Porque imediatamente ele começa a prejudicar a situação. Imediatamente ele reúne um exército enorme, numerosos como a areia do mar, e marcham para Jerusalém, a cidade que ele ama, o acampamento de Deus, o acampamento do povo de Deus. Eles estão determinados a destruir este governo cristão, que, claro, será centrado em Jerusalém. A sede das verdadeiras Nações Unidas. Eles nem chegam perto. O fogo vem do céu e os destrói no caminho. Mas por que Deus permitiria que isso acontecesse? Bem, não foi dito nada específico aqui, mas para mim faz muito sentido. Vou confessar que agora estou inferindo das Escrituras, então você pode aceitar ou recusar, mas para mim parece exatamente o que Deus decidiria fazer. Ele deu ao mundo 1000 anos de paz, prosperidade, saúde, viver mais. Ele deu a eles tudo o que dizem querer. Aceitem a liberdade de continuar no pecado, vício e crime. E eles não gostam disso. Você vê, o que Deus está provando no último é isto, que o pecado não é um produto do seu ambiente, é um produto do seu coração. Há humanistas hoje que dizem que todo o pecado, vício e crime se devem a condições econômicas, devido à pobreza, devido à má habitação. Você para um monte de coisas, e que se colocarmos o ambiente certo e dermos às pessoas uma casa decente para morar e um salário digno e tudo mais disso. Tantos políticos humanistas que acreditam que basicamente a natureza humana é o bem e que são as influências externas sobre nós que nos fazem rebeldes. É uma mentira, é uma fraude, não acredite. E assim prometem melhorar o ambiente e tudo será maravilhoso, maravilhoso. E a Rússia teve a revolução.
e acreditavam que estariam em uma sociedade sem crimes e sem classes a partir de então, e rapidamente descobriram que nada disso aconteceu. Porque o pecado está no coração. É rebelião contra a influência externa. É querer fazer as coisas do seu jeito. E mesmo que esse milênio seja um tempo maravilhoso, um ambiente maravilhoso onde viver, em que as pessoas deveriam ser felizes e saudáveis, haverá um ressentimento subjacente por não serem livres de fazer as coisas ruins que realmente queremos fazer. E então Deus tem que mostrar, finalmente, para demonstrar ao mundo que não é o mundo que nos faz pecar. Não é nosso ambiente que nos obriga a sermos maus uns com os outros. Não é isso, é o coração que ainda é pecaminoso mesmo em um ambiente ideal. E Satanás vem com a mesma sugestão que ele chegou a Adão e Eva com. É como se a história terminasse como começou. Satanás vem e diz: vocês não querem obedecer à lei, você não quer fazer o que este governo te diz, você não quer viver sob o reino de Deus, não é? Então vamos, façamos uma fuga para a liberdade. Ele consegue reunir milhares e milhares de pessoas. Quem quer se livrar do governo cristão. Agora Deus demonstrou tão claramente que a questão real é bem simples. A questão é, as pessoas querem viver em seu reino ou não? Eles querem viver sob seu domínio ou não? Eles querem desfrutar dos benefícios que vêm com seu governo ou preferem dispensar esses benefícios e fazer o que bem entenderem? Essa é a escolha. E isso, a resposta para essa escolha vai dividir famílias e comunidades, cidades e vilas ao longo do caminho. O meio, em outras palavras, é tudo uma preparação para o dia do juízo, para justificar a ação de Deus em dividir a raça humana em dois grupos para sempre. Isso faz sentido para você? Satanás é permitido ser livre para demonstrar que ainda por baixo há rebelião no coração humano contra viver do modo de Deus e uma determinação de ser livre para viver do seu próprio jeito. O que arruinou este mundo inteiro. Agora, essa então é a passagem chamada de passagem milenar. Eu te dei apenas um esboço dela. Agora vem duas perguntas cruciais sobre o que foi dito. Está dito de forma simples e clara o que aconteceu durante esses 1000 anos. As perguntas são, onde tudo isso está acontecendo? E a segunda pergunta é, quando tudo isso está acontecendo? Para a pergunta onde, a resposta é certamente aqui na velha terra. Agora, eu sei que o Apocalipse, como um livro, sobe e desce do céu para a terra. E é quase como uma montanha-russa às vezes. Então você tem que perguntar de cada sessão, onde estamos? Estamos no céu agora ou na terra? Mas quando olho para esta passagem, fica muito claro pelo contexto inteiro que essa série de visões é na terra. O cavaleiro no cavalo branco está vindo do céu para a terra. E você percebe no início do capítulo 20, eu vi um anjo descendo do céu. Bem, Satanás já está na terra, ele foi expulso do céu. O anjo tem que descer do céu para lidar com ele e prendê-lo. E você descobre que quando Satanás é libertado após 1000 anos, ele sai para enganar as nações nos 4 cantos da terra. A terra, não há menção de estar no céu aqui até que o fogo desça do céu e lida com esse último exército satânico, que por acaso é chamado de Gog e Magog, uma referência a Ezequiel, se você quiser conferir. Em outras palavras, Armagedon não é a última batalha. Na verdade, nem é uma batalha. Não há luta, mas costuma ser chamada de a última batalha. Só que é a penúltima. A última é Gog e Magog. E novamente não há batalha. Fogo do céu lida com a situação, não ocorre nenhum combate. Mas acaba tudo tão rápido. Em outras palavras, toda referência
A localização ao longo destes capítulos, através destas visões, é na terra. É o que está acontecendo na terra. Portanto, este reinado de Cristo e dos santos por 1000 anos é na terra. Embora seja incrível quantos comentaristas tentam nos convencer de que são os santos reinando no céu, porque eles não gostam da implicação de uma chuva na terra. Mas a outra questão é a crítica sobre a qual há grande divisão de opinião entre os cristãos. Divisões profundas, tanto que no meu país agora há um acordo de cavalheiros para uma conspiração de silêncio. E se eu alguma vez falar sobre o milênio, sou fortemente criticado por ser divisor, por não se interessar pela unidade cristã e não ser amoroso. As acusações. Isso é verdade no meu país, não acho que seja tão verdade aqui. Você já ouviu falar de amilenarismo, pré-milenarismo, pós-milenarismo? Eu falei sobre meu amigo que foi perguntado, qual é você? Ele disse, essa é uma pergunta absurda. Mas você sabe o que as pessoas estão dizendo agora? Se essa pergunta for feita na Inglaterra, eles respondem, sou pan-milênio. E se você perguntar a eles o que é um pan-milênio, ele diria, é alguém que acredita que tudo vai dar certo no final. O que quer que aconteça. Isso também é uma evasão da palavra de Deus, é rir dessa passagem. E eu não estou preparado para descartar a palavra de Deus como uma piada. É isso que está sendo dito. Você sabe que os cristãos discutem sobre essa questão milenar há séculos, divididos profundamente sobre isso. E como eu digo, no meu país há uma conspiração do silêncio, que um pregador que quer ser popular não deve falar sobre isso de forma alguma. Qualquer que seja a sua opinião. Bem, eu não posso ficar quieto quando sinto que a palavra de Deus está dizendo algo claramente. Outro diz, bem, isso é uma questão puramente acadêmica. Por que não ser pan-milenarista? E simplesmente esperar até que tudo aconteça e então ver quem está certo? A resposta é, porque essa crença, isso de qualquer maneira que você o encare, vai afetar profundamente sua evangelização e sua ação social no mundo. As diferentes visões levam a atitudes cristãs totalmente diferentes em relação a este mundo agora. É por isso que é importante decidir qual visão você defende, qual é a correta. Jesus vai voltar por 2 minutos para acabar com este mundo e terminar tudo de uma vez por todas. Ele voltará para limpar tudo, isso é uma grande questão. O retorno dele significa o fim absoluto deste mundo? Ou será que o retorno dele é o início da melhor parte da história que este mundo já viu? Isso faz uma grande diferença. Isso vai afetar o seu pensamento sobre o presente. Já que o futuro é revelado, influenciar o presente e não para satisfazer a curiosidade sobre o futuro, então claramente é uma questão muito importante. Então, por 5 séculos, a igreja cristã manteve apenas uma visão. Quem nos dera poder voltar àquilo e parar de discutir sobre as coisas para pregá-las com confiança e alegria. A igreja tinha uma visão, e foi a visão de que este reinado de 1000 anos seguiu o retorno do Senhor. Afinal, é daí que vem. Nas visões, nestas 7 visões, existem certos eventos principais, 4 em particular. Há o retorno de Cristo, o reinado de 1000 anos, o dia do juízo e o novo céu e a nova terra. Todo cristão na terra acredita em 1, 3 e 4. Não há discussão sobre esses. Toda a discussão é sobre o segundo. Agora na minha Bíblia, 2 segue 1, 3 segue 2 e 4 segue 3. Tenho medo de ser um pouco ingênuo, mas suponho que 1 vem depois do outro, 2 vem depois de 1, 3 depois de 2 e 4 depois de 3. O que causou o dano é o número 20 em suas Bíblias. 20, o que parece dividir a segunda vinda em um capítulo próprio. E é essa figura 20 que foi introduzida na Escritura, não por João, não por Jesus,
mas por um bispo francês. E isso tem enganado as pessoas. Permitiu-lhes dizer que o capítulo 20 não segue o capítulo 19. Pode ser assim na sua Bíblia, mas o que ele descreve não segue o que 19 descreve. E essa é a posição daqueles que têm outras visões. Mas no início, igreja, por 500 anos. Não houve debate sobre isso, nenhuma discussão, nenhuma dissensão. Você não precisava ler livros diferentes para descobrir o que diferentes cristãos acreditavam. Eles estavam todos unidos em uma crença e nós chamamos isso de sacerdócio. Crença milenar. Isso simplesmente significa que Jesus vem antes dos 1000 anos. Ele vem pré-milênio. E essa é a crença pré-milenarista sendo universalmente aceita. A crença como Papias, um dos primeiros bispos de Esmirna. Em uma das cartas em Apocalipse, a Esmirna, um dos primeiros bispos de Esmirna, Papias, disse: nós acreditamos e pregamos o retorno de Cristo e seu reinado corpóreo na terra. Corpóreo é uma palavra antiga para corporal. Ele está dizendo que acreditamos e pregamos o retorno de Cristo e seu reinado corporal na terra. Então, o que deu errado? O que começou toda a discussão? Por que a igreja simplesmente não continuou acreditando nisso? Parece a interpretação mais simples dessas visões. Que o retorno de Cristo é seguido por um milênio de 1000 anos de seu governo e reinado. Isso é seguido pelo dia do juízo, seguido pelo novo céu e a nova terra. E ninguém discute sobre 1, 3 e 4. Mas muitos cristãos querem colocar o 2 na frente do 1. Por que eles iriam querer fazer isso? Tenho medo de dizer que o homem que causou todo o dano foi um bispo numa cidade de Hipona, no norte da África, chamado Agostinho. Sim, o grande Santo Agostinho. Tenho certeza de que você já ouviu falar que o dele, uma história de sua conversão chamada As Confissões de Santo Agostinho, é um clássico cristão. E ele teve uma conversão muito real, sem dúvida. Paixão sobre isso. Mas aquele homem fez mais para influenciar a igreja do mundo ocidental, tanto católica quanto protestante, do que qualquer outro. Temo que nossa crença tenha feito mais para prejudicar a igreja ocidental. Porque na metade de seu ministério como bispo, ele mudou sua compreensão do cristianismo. Ele foi criado diante de um cristão como um jovem bastante imoral. Homem, teve muitas garotas, teve um filho ilegítimo para cuidar. E tinha feito muitas loucuras, mas foi profundamente convertido. Mas reagiu fortemente contra as coisas físicas. Provavelmente em parte devido à sua imoralidade nos primeiros anos, mas principalmente devido à filosofia grega que lhe foi ensinada. Quando é estudado em certas escolas clássicas. Escolas notavelmente a neoplatônica, estudando as obras de Platão, mas também os maniqueístas que ele também estudou. E isso lhe deu um medo das coisas físicas, um medo de sua carne. Agora, quando o Novo Testamento fala sobre carne, não está se referindo ao seu corpo, mas à sua natureza inferior, à sua natureza caída. O corpo foi feito por Deus, é basicamente bom. É o pecado que estragou isso. E não devemos ter esse horror às coisas físicas. Receio que a reação de Agostinho à sua vida anterior e sua reformulação da fé cristã hebraica, em termos gregos, tem dado aos cristãos até hoje medo das coisas físicas. Como se não devêssemos desfrutar de nada físico. Isso não é ser muito espiritual. Nós temos quase medo do sexo, até mesmo de falar sobre isso. E ainda assim, Deus criou esse prazer esquisito. Ele apenas disse, você deve mantê-lo dentro de um compromisso entre duas pessoas para a vida. Mas Ele quer que as pessoas aproveitem o sexo dentro dessa relação. Essa era a ideia dele, o prazer dele. Mas veja, reagimos contra isso por 1000 anos. Padres tinham que ser solteiros depois de Agostinho. O celibato era considerado uma vida mais santa do que aqueles que desfrutavam de prazeres físicos como o sexo. Isso afetou o mundo ocidental inteiro, essa divisão entre o físico e o espiritual, sagrado e secular. Agora então,
No início de seu ministério, o bom bispo Agostinho pregou o que acabei de pregar para você. Eu disse que Jesus voltará para reinar. Ele está voltando em seu corpo, por um reinado corporal na terra, como ensinado pela igreja primitiva. A igreja primitiva ensinava. Mas então ele reagiu contra isso e pensou, um Jesus físico, um Jesus em um corpo voltando para uma terra física, ele não conseguiu lidar com isso e reagiu fortemente contra. E começou a pregar que nunca poderia ser dessa forma. Você sabe, desde aquele momento, a terra foi excluída da futura esperança do cristianismo, a humanidade. Desde então, a única esperança dos cristãos para o futuro era se afastar da terra, deixar esse mundo físico e ir para o céu, desfrutando da presença de Deus no céu eternamente. Até a nova terra, mencionada no final do Apocalipse, que vamos discutir hoje à noite, saiu do pensamento cristão comum. E quando eu prego sobre a nova terra, sempre me acusam de ser uma testemunha de Jeová por algum motivo. Mas eles acertam em algumas coisas. Erram muito, mas acertam em algumas, e a nova terra é uma delas. Mas eles são os únicos cristãos pregando a nova terra agora. Mas está na minha Bíblia, está no livro do Apocalipse. Foi essa separação entre o céu e a terra, empurrando o reino dos céus de volta para um tipo de espiritual, flutuar entre as nuvens, com uma longa camisola branca e uma harpa. Sabe aquela imagem do céu? Uma espécie de espiritualidade vaga, no qual você canta cada refrão 17 milhões de vezes. Toda essa espécie de imagem é o que é comunicado. E líderes de louvor frequentemente nos dizem que o louvor é a atividade do céu. E isso é o que estamos fazendo o tempo todo quando chegamos lá. Precisamos pensar novamente e voltar à nossa Bíblia. A Bíblia é um livro muito pé no chão e Jesus desceu à terra para reinar e governar, e nós estamos voltando para dentro para governar com Ele. E tornar este mundo o que Ele deveria ser e o que Deus pretendia que fosse quando estiver sob o tipo certo de governo. Então, Agostinho reagiu, teve uma influência profunda, era um homem poderoso, muito influente na igreja ocidental. Na verdade, estive em Éfeso, como te disse, e visitei uma igreja, as ruínas de uma grande, imensa igreja em Éfeso. Fiquei bastante triste ao visitá-la, eu não sabia bem como reagir, mas foi a igreja na qual um concílio da Igreja Ocidental Mundial foi convocado no ano 431, depois de Cristo. O Conselho de Éfeso e a influência de Agostinho fez eles passarem uma resolução que qualquer pessoa que acredite no retorno físico de Cristo para reinar fisicamente na terra por 1000 anos é um herege à vista da igreja. Um dos dias mais tristes da história da igreja, eu acredito. A maioria das igrejas principais sofreu com a decisão daquele concílio desde então. Os reformadores protestantes nunca falaram sobre um milênio, um reinado de Cristo na terra. A maioria dos cristãos desde então nunca mencionou isso. Mas houve uma reviravolta muito estranha no desenvolvimento histórico da ideia. Por volta do ano de 1830, não. Por um pouco mais atrás, havia um padre católico romano, muitos séculos atrás, que amava sua Bíblia e estudava sua Bíblia. E estudou isso com muito cuidado. Ele chegou à conclusão de que sua igreja estava errada sobre o futuro e escreveu um livro em espanhol sobre o milênio. Eu tenho uma tradução em inglês daquele livro de casa. É emocionante lê-lo. Ele é um homem que, sozinho, pelo poder do Espírito e com a Escritura e uma mente aberta, descobriu que Jesus voltaria para reinar na terra. Bem, claro que a igreja dele não sabia o que fazer com isso. Mas o livro foi publicado e ainda está disponível. E sabe, minha atenção foi atraída para este livro por um querido amigo meu, que é padre católico romano. Alguns de vocês devem ter ouvido falar dele, Peter Hocken. Você o conhece, Mike. Peter Hocken me deu esse livro. E assim, um padre católico me deu outro católico. Livro da Paz. Esse foi o primeiro homem a fazer isso. Mas quando ele publicou, quase ninguém aceitou ou leu a ler. Por isso, a ideia não pegou.
Então, por volta de 1830, voltamos às listas de dispensação e aqui está algo bom sobre elas. Eles redescobriram o milênio, eles o inseriram em seu sistema, naquele sistema dispensacionalista, mas eles o recuperaram. E agora havia pessoas ao redor do mundo dizendo: Cristo está voltando para reinar novamente. Eram premilenaristas. Infelizmente, tudo fazia parte desse novo sistema dispensacionalista. E o milênio se tornou uma era muito separada e muito judaica. Porque os judeus são o povo terrestre de Deus e nós somos o povo celestial de Deus. Mas pelo menos eles o recuperaram. E daí isso passou pela Bíblia de Scofield para o movimento pentecostal. E os pentecostais pregaram o milênio e a volta de Cristo à terra, chuva. Tudo isso foi bom. O problema é, agora as pessoas não conseguem acreditar que o milênio pode ser crido, sem se tornar parte do esquema dispensacional e do arrebatamento secreto e de todas as outras coisas a ele associadas. Esse é o problema que tem. Toda vez que eu prego sobre o milênio, as pessoas dizem: você é um dispensacionalista? Eu digo: não, eu não sou. Eu acredito em um retorno de Cristo ao final do grande problema. Eles perguntaram: por que você acredita no milênio? Eu disse: pela mesma razão que acredito nisso. Está na Bíblia. O que eu acredito que precisamos fazer hoje é recuperar a crença no milênio. Deixar de lado as outras coisas com as quais agora está tão intimamente associado. Então, o que Agostinho colocou no lugar, como ele lidou com as escrituras que eu li para você, precisamos entender isso para que possamos reconhecê-lo. Bem, ele mudou o pré-milenismo para pós-milenismo. Ele disse: Apocalipse 20 na história vem antes de Apocalipse 19. Em outras palavras, os 1000 anos referem-se a um período antes da vinda de Cristo e, portanto, ele virá após a morte, milênio. Percebeu a diferença agora? Isso foi uma grande mudança depois de 500 anos acreditando que Cristo retornaria antes do reinado de 1000 anos. Agora, a igreja oficialmente disse: não, ele virá após 1000 anos de reinado. Tenha em mente que eles estão discutindo isso no 5º século. Não tinha sequer 1000 anos. E então eles acreditavam que estavam nos 1000 anos do reinado de Cristo. Em outras palavras, o milênio é o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda. Você está me acompanhando até agora e é por isso que por toda a Europa houve uma grande excitação no ano 1000, porque disseram: Jesus virá pós-milenar. Já tivemos o milênio. Ele está vindo este ano e você não acreditaria no que estava acontecendo. Acontecendo por toda a Europa no ano 1000, houve uma tentativa política urgente de iniciar a comunidade europeia. Antes do ano 1000, porque queriam ter uma Europa unida para apresentar a Jesus que retorna. E assim o imperador Otto foi de país em país dizendo: vamos ter um mercado comum, vamos ter uma comunidade europeia. Sumiu então o que tem de novo. E ele falhou, mas seu neto, Otto, né, tentou de novo. E falhou porque a Polônia não quis participar. E a Polônia era a nação mais poderosa da Europa no ano 1000. Mas você ficaria surpreso com quantos reis e rainhas foram convertidos. E quantos países se tornaram cristãos? Países cristãos como a Islândia tornaram-se oficialmente cristãos pouco antes do ano 1000, para que estivessem em tempo para saudar o Senhor que retorna. E outros cristãos tornaram-se por toda a Europa reis e rainhas foram convertidos pela ideia de que ele voltaria no ano 1000. Claro que ele não voltou. Eles até pararam de construir igrejas e catedrais. Cerca de 20 anos antes de 1000, depois de Cristo, porque diziam: qual o sentido de construir prédios? Nós vamos estar com ele no céu. Então eles não construíram nenhum. Foi só cerca de 30 anos depois que retomaram a reconstrução de igrejas e catedrais. É um pedaço da história muito interessante. Mas quando Agostinho disse: o milênio é agora, estamos nisso. Ele estará chegando após o milênio. Você pode imaginar que eles esperavam isso no ano de 1000. E agora, o que os pós-milenaristas pensam?
Bem, eles dizem, bem, devemos tomar o número 1000 simbolicamente. São pelo menos 2000. Talvez 3000. Bem, essa é uma maneira de abordar isso. Aqueles que aceitaram isso lidam com Apocalipse 20. Bem, eles passaram por isso e mudaram tudo. Disseram que não será um anjo a prender Satanás, Jesus já o prendeu, seja pelas suas tentações ou pela crucificação, ele já está preso. E acreditavam que ele era, agora isso eu acho difícil, ignoraram 4 dos 5 verbos. Selado, trancado, jogado, eles ignoraram tudo isso e apenas se concentraram em estar preso. Você vai ouvir pregadores dizerem, Satanás está agora preso. Bem, minha Bíblia me diz que ele é um leão à espreita. À espreita, rondando para devorar cristãos. Então, como ele está preso? E você sabe qual é a resposta? Ele está em uma longa corrente. Estou bastante sério, existem comentários que você vai comprar que te dizem que o aprisionamento de Satanás por Jesus há 2000 anos o colocou em uma corrente muito longa. Então ele pode rondar, mas é limitado. Bem, e quanto ao poço, e quanto ao selo e os cadeados? Esquecemos disso. Os mártires já estão reinando no céu. Eles não estão na terra de forma alguma. Aqueles que foram decapitados ao longo dos tempos estão reinando no céu. Não aqui embaixo, lá em cima. Então a chuva agora está lá em cima. E quanto à primeira e à segunda ressurreição? Bem, a primeira ressurreição, dizem, é a sua conversão. A ressurreição da sua alma. E a segunda ressurreição é a ressurreição do seu corpo para se unir à sua alma ressuscitada. O que você acha disso tudo? E os demais na segunda ressurreição? Bem, essa é a ressurreição geral, quando todos nós seremos ressuscitados. Bom, agora tudo isso, sinto muito, mas isso é distorcer as Escrituras, não é? Está dizendo coisas que a Escritura não diz, para tentar se encaixar e fazer o milênio antes de Cristo. Agora, há um desenvolvimento nisso que eu tenho que mencionar, porque ainda não mencionei o amilenismo. Mencionei? Então, como isso aconteceu? Quando Agostinho transferiu os 1000 anos de depois do retorno de Cristo para antes, as pessoas perguntavam, mas que tipo de chuva é essa antes? É um reinado espiritual ou é um reinado político? Houve grande discussão. E depois que Agostinho saiu de cena, houve uma divisão entre seus seguidores, que agora era toda a igreja, sobre se ele quis dizer que os cristãos estavam em um reinado espiritual agora ou se estariam em um reinado político. Sobre isso, em outras palavras, a crença de que a igreja dominaria o mundo e controlar o governo do mundo antes de Cristo voltar por 1000 anos. Essa é a versão política. A versão espiritual diz que há um reinado cristão agora porque Cristo está reinando no céu e os mártires estão reinando com ele. E até certo ponto estamos reinando na terra em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Então houve uma divisão entre o milênio espiritual e o político. Aqueles que acreditavam no milênio espiritual acreditavam que ele duraria ao longo de toda a história da igreja, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Aqueles que acreditavam que seria político, claro, não conseguiam acreditar que o milênio começaria até que a igreja estivesse no comando do mundo e tivesse assumido o governo das nações. Então foi o último milênio da história da igreja para o político pós-milenarismo, enquanto isso foi toda a história da igreja para os pós-milenaristas espirituais. E francamente aqui estavam 2 grupos com visões muito diferentes, usando o mesmo rótulo de pós-milenista. Então, o que aconteceu foi as pessoas políticas que acreditavam que a igreja assumiria o governo das nações por 1000 anos antes de Jesus retornar. Eles mantiveram o termo pós-milenistas. E do outro lado, naqueles que acreditavam em um reinado espiritual no céu, ao longo de todos os anos da história da igreja, receberam o título de amilenistas. Não é um título muito preciso, é bastante enganoso. Porque eles ainda acreditam
na volta de Cristo após o milênio, mas eles tinham que se diferenciar dos meninos da política. Na verdade, a milenista significa que você não acredita em um milênio de forma alguma, assim como ateu significa que você não acredita em Deus, então isso não é preciso. A todos, e quando conheço alguém que me diz ser um associado de marketing multinível, eu digo, não, você não é, você é um pós-milenista espiritual. Então eu tenho que explicar para eles, mas assim que explico, eles percebem que é isso mesmo. Então, na verdade, a grande divisão é se os 1000 anos vêm depois que Jesus retorna ou antes. Se vem antes, vem de forma espiritual ou política, e é isso. Bem, essa é a discussão. E recentemente os pós-milenistas políticos, quem mantém esse título realmente se tornou muito forte, especialmente na América. Do outro lado do Oceano Atlântico vem ondas de algo chamado reconstrucionismo e teologia do domínio e muitas outras coisas. E vocês as exportam para nós. Rapaz, a confusão que surge, lá está, me desculpe pela confusão. Eu sou o que se chama de pré-milenista clássica. Isso significa simplesmente que eu acredito que a igreja primitiva estava certa. Eles acreditavam que os cristãos passariam por grandes tribulações, que Cristo retornaria e reinaria na terra por 1000 anos. E todos acreditaram nisso por 1000 anos, por 500 anos. Até a época de Agostinho, quando ele mudou de ideia. Nós chamamos isso de premilenismo clássico. Premilenismo, em contraste com o premilenismo dispensacionalista de 1830, que é o sal que agora está sendo espalhado por todo o mundo por evangelistas americanos. A grande maioria dos evangelistas e missionários que vocês enviam para o exterior estão ensinando vocês. Dispensacionalismo, pré-milenarismo. Estou feliz que eles estejam ensinando o pré-milenismo. Queria que eles pudessem abandonar essa história de arrebatamento secreto dispensacionalista. Isso agora é tão intimamente associado a isso. Isso deixou vocês totalmente confusos. Você vê, o problema é que se você rejeitar o dispensacionalismo, corre o risco de jogar fora o bebê junto com a água do banho. Isso significa que o bebê representa um milênio. Vocês têm esse ditado por aí, jogar fora o bebê junto com a água do banho? Aposto que você não sabe o que significa. Volta aos tempos antigos, quando não havia banheiros nas casas. Você tinha sorte se tivesse uma banheira de lata que colocava na frente da lareira e enchia com chaleiras. Eu me lembro de tomar banho em uma dessas na fazenda onde eu morava e cada membro da família usava a mesma água do banho. Havia famílias grandes naquela época, muito grandes, e havia uma ordem de banho. O membro mais velho da família extensa recebia primeiro. E gradualmente, ao longo dos tempos, o bebê recebia por último. Mas a essa altura você já não conseguia ver através da água. Estava tão ensaboada e suja que se o bebê escorregasse para debaixo da água, ninguém percebia. Quando eles tiraram a banheira e a inclinaram no córrego, estavam jogando o bebê fora junto com a água do banho. Foi assim que surgiu. Isso te deu algo para conversar. E o problema é que, tendo dito isso, é a única coisa que você vai lembrar da palestra desta tarde. Tudo certo. Mas como eu faço para aplicar isso aqui? Não descarte o milênio com o sistema dispensacionalista, senão... Veja, segure isso. Está claramente ensinado na Escritura. E eu vou continuar pregando, não importa o que as pessoas digam. Anseio ver Jesus reinando sobre este mundo e ver o que um governo cristão pode fazer quando está no comando. Mas é claro que haverá censura em grande escala. A televisão estará sob o controle de Jesus. A imprensa estará sob o controle de Jesus. Finalmente a internet estará sob controle. Agora está fora do controle de todos. E as pessoas vão odiar isso. Eles querem ver essas coisas, querem fazer aquilo que sob um governo cristão será proibido. Não haverá clínicas de aborto. Haverá muitas mudanças e temo que Satanás ainda consiga persuadir as pessoas de que estariam
melhores sem este governo. Bem, isso prova, como eu disse, que a decisão final é: vivemos sob o rei de Deus ou não? Deixe-me concluir rapidamente dando-lhe 10 razões pelas quais sou um premilenista clássico. Que tal? Aqui estão 10 razões. Porque eu acredito no que a igreja primitiva acreditava e pregarei isso até o meu último dia, se Deus quiser. Porque sou um premilenista clássico, não um dispensacionalista do tipo da igreja primitiva. Primeiro, porque a melhor interpretação do Apocalipse 20 não é necessário torcer nada para se ajustar, é uma compreensão direta, simples e literal da palavra de Deus. Isso dá a melhor razão para a segunda vinda, né? Acho que somente aqueles que têm uma posição pré-milenar se empolgam com o retorno de Cristo. Aqueles que têm outras opiniões não se entusiasmam com isso. Não têm certeza do motivo pelo qual ele está voltando. Viu? Se ele vai voltar para reinar e arrumar este mundo, eu posso ficar animado com isso. E você? Em terceiro lugar, aqueles que acreditam nisso dão maior ênfase à segunda vinda, e o meu Novo Testamento enfatiza muito a segunda vinda 300 vezes, e só os pré-milenistas que fazem isso. Essa força, esta transição faseada da velha terra para a nova terra se encaixa na forma de salvação de Deus. É um tipo de casa de transição para estabelecer seu reinado na terra antiga antes de criar a nova terra. É exatamente assim que ele está me redimindo. Primeiramente, ele me redimiu espiritualmente, mas me deixou no corpo antigo por enquanto. Então ele está me dando um novo corpo. Ele estabeleceu seu reino no meu espírito agora, mas no meu corpo mais tarde. Isso faz sentido, ele vai salvar o mundo da mesma forma. Ele estabelece seu reino na terra antiga, primeiro por um tempo, e depois dá seu reino na nova terra. Reino, um novo corpo, a nova terra. E está tudo completo. Próxima, isso significa que a terra é nosso destino futuro. Agostinho, em seus últimos anos, levou toda a igreja a esperar pelo céu como nosso lar eterno, que não é. É uma sala de espera que vamos até retornarmos à terra. Nosso destino final é na nova terra, como veremos esta noite quando chegarmos a Apocalipse 22. Você, isso determina nosso futuro. Não é nem otimista, nem pessimista. Os pessimistas dizem que o mundo nunca será melhor. Estou apenas esperando até que Jesus apareça com um ônibus escolar para me levar para lá. Eles são pessimistas sobre o mundo. Por outro lado, há muitos cristãos que são otimistas demais sobre o mundo. Sabe, vamos marchar por Jesus, vamos limpar a América. Na Grã-Bretanha, vamos expulsar Satanás pelo túnel da Mancha para a França. Ele pode fazer seu trabalho lá, mas nós vamos marchar por Jesus e limpar o mundo. Escute. Ficaremos desapontados se acharmos que vamos conquistar o mundo em nome de Jesus. Não é o que vai acontecer. O reino de Satanás também vai crescer. Então há otimistas cristãos e pessimistas cristãos. Eu sou realista. O trigo e o joio crescerão juntos até... E eu acredito que ele vai vir e limpar tudo. Nós não podemos fazer isso, mas ele pode. Então, eu sou realista. Então, essa abordagem tem menos problemas do que todas as outras. Ainda deixa várias perguntas sem resposta, mas menos do que todos os outros esquemas, e isso é importante para mim. 8. O que eu tenho ensinado aqui é exatamente o que os judeus acreditam. Eles acreditam que o Messias está chegando e vai reinar na terra por 1000 anos. Você sabia que os judeus já diziam isso antes de Apocalipse ser escrito? Mesmo os 1000 anos que os rabinos ensinavam. É no que eles acreditam. João, claro, era judeu, ele deve ter ouvido isso, mas o Espírito o inspirou a confirmar. Você fala com judeus, eles acreditam que o Messias voltará e reinará na terra por 1000 anos. Isso conta para mim. 9, a igreja primitiva acreditava
unanimemente, universalmente nisso. Isso também conta para mim e finalmente isso dá significado ao meu trabalho diário, porque haverá trabalho a ser feito no milênio. E o meu trabalho de segunda a sexta está me preparando para o milênio. Muito mais do que o que eu faço no domingo. A maneira como faço meu trabalho diário está mostrando para Jesus se sou confiável, responsável, um homem de confiança, quando ele voltar para ser dado um trabalho para servir e reinar. Então, meu trabalho diário se torna muito mais significativo. E o pensamento de que tudo o que faço no domingo é me preparar para o futuro desaparece. Não. Estamos trabalhando agora e como fazemos nosso trabalho diário, seja lá o que for, contaremos no milênio, estamos preparando nossa referência, nosso currículo, o que for, estamos nos preparando agora para isso. Bem, esses 10 motivos somados, eu acho que isso é uma motivação poderosa para acreditar uma posição premilenista clássica. Simplesmente Jesus voltará para reinar sobre a antiga terra por 1000 anos. É só isso. Não, vou parar por aqui porque quero continuar a história esta noite. Se Deus quiser, chegaremos ao último versículo de Apocalipse 22 por volta das 9h30 da noite. Que tal? Vejo você lá. Então, às 19h30 de hoje à noite, vamos nos reunir novamente